Primeiramente, Fernando, obrigado por atender a nossa equipe aqui da 012 News. Seja bem-vindo aqui ao nosso portal. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer, na verdade, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão atual, eu acho necessário a gente voltar um pouquinho no tempo para ver como é que foi esse processo todo. Eu queria que o senhor pudesse fazer esse caminho para que a gente pudesse entender o que aconteceu para que a gente ficasse nessa situação atual em que nós estamos vivendo, com o corte, né, na educação, na saúde, na ciência também, principalmente na ciência. É, é uma situação que eu confesso a você que a gente nunca viveu. É muito dramática. Eu tenho 35 anos de sistema de ciência e tecnologia, eu fui do CNPq, então eu sou um testemunho vivo dessa história de faltar verbas, falta dinheiro. Isso é um problema contínuo, sempre teve, e aqui em qualquer lugar do mundo. E a comunidade científica é a principal prejudicada no seu trabalho e ela sempre reclama, isso é comum, não há nenhuma novidade nisso. O que é novidade é que tem sido muito sistemáticos os cortes. A ciência e a tecnologia brasileira, no momento que mais precisa, que a sociedade precisa, e aqueles que nos ouvem vão entender muito simples, que a vacina, por exemplo, é um produto nobre da ciência mundial, né? E que ela poderia ter sido feita no Brasil. Está sendo feita, ainda falta recursos para ela ser concluída, mas a gente tem toda a condição de fazer uma vacina própria, inclusive que se adapta às novas variantes, né, que dizem que vão aparecer por aí. Todos conhecem o Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, ele debelou uma pandemia enfim, a gente tem vários exemplos de que nós somos muito bons nessa área. Então, sempre faltou recurso, mas há sempre, nunca nessa proporção que a gente está vivendo. Desde o começo, desde o início desse governo, a gente tem procurado sistematizar esforços, juntar esforços com o governo, o ministro Marcos Pontes, mas, olha, francamente, eu nunca vi tantos cortes sistemáticos. Foi na área, por exemplo, do CNPq, o corte de bolsas, isso impactou muito, as bolsas estão defasadas, entendeu? São com bolsas de 5, 6 anos atrás os valores, os jovens se desestimulam, são os cortes nas bolsas. Na área da CAPES, na área da FINEP, que tá no foco dessa crise agora, nós preparamos uma lei, com base na lei do senador Isalci Lucas, uma lei que iria estabilizar esse FNDCT. O FNDCT é o maior fundo financeiro de apoio à pesquisa científica no Brasil. Para você ter uma ideia, ele mantém funcionando 47 mil grupos de pesquisa em todas as áreas, em todas as universidades. Então, se faltar dinheiro para ele, isso você termina destruindo esses grupos de pesquisa. E eles deram trabalho para serem construídos. É fruto de investimentos. Cada doutor que a gente tem custa 200, 300 mil dólares, entendeu? Para a União, né? Para a nossa nação. Então, você jogar fora, desprestigiar uma pessoa, ele ficar desempregado, é um desinvestimento que nós estamos fazendo. Então, o FNDCT, ele estava sempre, todos os anos, sendo contingenciado. Contingenciado, para dizer, com outras palavras, é bloqueado. Você tem 8 bilhões, mas você não vai usar 8 bilhões. Você só vai usar 10% disso. Isso era uma frustração. Todo ano era a mesma coisa. Então, essa lei do senador Isalci, ela bloqueava o governo para ele não fazer isso, impedia que esse governo fizesse isso. Aprovamos essa lei, Rodrigo, por 2 vezes no Congresso Nacional. Foi na Câmara, foi no Senado uma vez, depois veio de novo e aprovamos 2 vezes por ampla maioria. Só teve um voto contra, que foi do Senado. Um voto do Senado. Entendeu? Se você quiser, depois eu falo quem foi, mas não precisa. O fato é que nós ganhamos por ampla maioria. É o projeto, o LC, a Lei Complementar 177. Então, o que ele fez esse projeto? Ele botava o dinheiro no FNDCT, na ordem de 7 bilhões esse ano, e dizia assim para o governo: governo, você não pode bloquear esse dinheiro, é proibido, é ilegal se você bloquear. E não foi isso que a gente viu, né? Sucessivamente, eles bloquearam a liberação desse dinheiro. E a última
a última facada, se a gente pode dizer assim, foi agora, quando o governo tirou, e foi de um dia para a noite, eles tiraram 690 milhões de reais do FNDCT. Você não sabe a frustração que dá para isso. E engraçado que eles tiraram da ciência e da tecnologia para botar em outras áreas da cidade, da agricultura. Eu sei que as outras áreas precisam, mas elas tinham seus mecanismos de financiamento. O nosso só tem esse mesmo. Então, é uma tristeza a gente assistir isso no Brasil, no momento em que a sociedade percebe que deposita as suas esperanças na ciência, né? Porque sem a ciência não vamos ter nem os remédios que podem curar dessa doença e das outras, e nem as vacinas, e nem todo o suporte educacional que a sociedade precisa. O senhor comentou sobre as tentativas, as batalhas, né, que junto com outras entidades também vem atuando, mas como é que o Conselho vem atuando neste momento junto às outras entidades para pressionar as autoridades públicas para recuperar e liberar o orçamento da área? Como é que vem sendo esse trabalho atualmente, Fernando? A gente tem uma reunião sempre, né, periódica, de todas as entidades, a SBPC, a Academia de Ciências, a Associação dos Reitores, enfim, várias entidades, e a gente traça as estratégias comuns de ir nas audiências públicas do Congresso, propor ao deputado que faça uma reunião, assinar manifestos, assinar pedidos. Recentemente tivemos a crise da importação, né? O ministro Guedes ele cortou os recursos para importação de insumos para pesquisa. A pesquisa, para ser de qualidade, ela precisa de bons equipamentos, de bons insumos. Você não faz pesquisa medindo num microscópio aquilo que você quer fazer, um microscópio vagabundo. Você tem que ter um microscópio muito bom. E nem sempre no mercado nacional isso existe. Então, por isso que a gente tem que importar. Algumas importações são de materiais de consumo também. E a gente sempre gasta aproximadamente 300 milhões de dólares por ano de importação. E o governo só liberou 97 esse ano. Olha, foram mais de 100 projetos que ficaram parados na fila esperando a liberação. Terminou saindo a liberação pela metade, mas é muito triste, porque isso desarticula a pesquisa. Então, o Confis ele está se organizando sempre em encontros regionais. Por exemplo, amanhã começa o encontro do Nordeste, né? A gente reúne as fundações do Nordeste para discutir temas importantes, como, por exemplo, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão da transformação digital, temas de controle, como é que os órgãos de controle estão exercendo a sua função junto às fundações. Enfim, nós temos muitos temas que são discutidos regularmente. Para quê? Para capacitar a nossa comunidade das fundações a trabalhar junto, a enfrentar esses problemas, né? E isso a gente só faz se tiver cabeça crítica, né? Informação para enfrentar essas adversidades. Qual a perspectiva para a área da ciência e tecnologia? Como é que o senhor vislumbra o futuro dessa área no Brasil com essas constantes complicações, com esses constantes entraves que ocorrem e até o momento essa incerteza quanto a essa liberação de verbas, enfim, esse déficit que acaba ocasionando? Qual que é a sua visão para esse futuro? É complicado ter de repente uma bola de cristal para prever o futuro, mas com a sua experiência, né, com toda sua bagagem, como é que o senhor analisa o futuro da ciência e da área de ciência A nossa, no Brasil? nosso sistema de ciência e tecnologia ele tem mais de 70 anos. Ele foi criado com a CAPES, com o CNPq, em 1950, aproximadamente. Então, ele vem resistindo a muitas tentativas, né, de frustrar os recursos, etc. E como eu lhe falei, essa é muito grande, Mas eu acho que nós vamos resistir, sim, porque a sociedade ela está muito prevenida em relação à importância. É diferente, viu? O que eu estou falando de 20 anos atrás, talvez a sociedade não tivesse tão consciente da importância
da ciência na sua vida, no seu cotidiano, né? Na educação dos seus filhos, na educação a sua própria, na universidade, a importância da universidade pública, ela não era tão consciente assim. Mas hoje em dia, a crise ensinou a gente a entender que educação, ciência e tecnologia são coisas indispensáveis ao bem-estar das pessoas. Então, eu acredito muito na consciência. E os parlamentares, que é um polo de poder importante, eles vão ser chamados a serem eleitos ou reeleitos no ano que vem. Então, eles saberão se comportar de uma forma mais coerente com esse imaginário da sociedade. Você é da imprensa, você sabe muito bem disso. A sociedade está se informando. Então, na hora do vamos ver, como se diz, da eleição, o parlamentar vai pedir voto, ele tem que saber que ele tem que satisfazer seu eleitor. Né? Claro, né? Tem eleitor para tudo, mas tem eleitores que já estão se prevenindo. Olha, você apoiou o projeto da vacina? Você apoiou a educação, a pública, gratuita, de qualidade? Então, essas perguntas são incômodas para alguns. Então, eu acredito muito nessa transformação, mas é um processo, não é pontual. E acredito que o governo vai tomar juízo, assim, mesmo que seja não na proporção que a gente espere, e liberar esses 690 milhões, sim, porque isso é obrigação legal dele. Se ele não fizer isso, ele pode cair em ilegalidade. E não é bom ninguém brincar com a questão judicial, né? Ninguém, nenhum, nem ele, nem ninguém, né? Então, é isso que eu acredito, que vai haver uma mudança, mas é um processo, né? Que a gente tem que acreditar que esse país vai ser um país muito melhor.